Essa aula vai dar o que falar, mas essa aula é especial para você, mulher. O tema dessa aula é mulher, mãe, esposa. Não aguento mais. Você já ouviu essa frase? Você fala essa frase? Conhece alguém que esteja passando por isso? Vivemos um tempo em que a mulher está andando sobrecarregada. Porque é diferente lá da década de 70, de 80, 90, em que as mulheres ficavam em casa, né, e os maridos saíam para trabalhar. Mas agora, por conta da negligência dos homens, né, porque esse cara que estava indo para trabalhar deixava essa mulher em casa, essa mulher ficava fazendo o serviço de casa, não se capacitava profissionalmente, porque era um ofício dela, porque o lar já dá muito trabalho, ela ficava lá, esse cara saía para trabalhar, ascendia, ou seja, crescia profissionalmente, e quando ele crescia profissionalmente, ele começava a diminuir essa mulher. Eu dei uma aula aqui sobre relacionamento tóxico, é isso. Eles se valem do dinheiro, do poder para colocar a mulher para baixo. Então essa mulher agora dentro do lar, cuidando dos filhos, esse marido, engenheiro, advogado, médico, ascendeu profissionalmente, e agora ele larga essa mulher, deixa essa mulher com o filho, sem carreira profissional, e troca essa mulher. Vai para outro casamento, vai viver outras coisas. E agora essa mulher se vê sozinha, sem profissão, com dificuldade. Aí vem a nova geração, que é de mulheres empoderadas, mulheres que trabalham, que correm atrás, que lutam também, que se capacitam. E qual é a grande questão nisso tudo, a grande problemática nisso tudo? É que essa mulher saiu para trabalhar, essa mulher se capacitou, mas essa mulher continuou cuidando do lar. Mas essa mulher continua ficando com os filhos. Você já viu numa separação? Quem fica com o filho? Em 98%, 99% dos casos. É a mulher ou é o homem? Geralmente é a mulher. Quando separa a mulher, porque se essa mulher deixar com o marido, fala que a mulher abandonou, mas o marido ninguém fala nada. Se essa mulher sair, né, se essa mulher for para academia, fala como é que pode? A mulher sofre todo tipo de preconceito e todo tipo de peso social, psicológico e emocional. E agora, essa mulher que é empoderada, que trabalha, que tem a profissão, continua fazendo as coisas em casa, continua tendo que ser a rocha da casa dela, continua tendo que ter controle emocional para lidar com os filhos, para lidar com os problemas, para lidar no trabalho. Porque já para pensar comigo, talvez você passe por isso. O homem chegou do trabalho, a mulher chegou do trabalho. O que o homem faz, geralmente? Senta, liga a televisão, quer ficar vendo televisão. O que essa mulher faz? Quando chega em casa do trabalho, que ela também trabalhou. Cuida do filho, arruma a casa, tem que fazer comida. É muita coisa. É muita coisa. Você já ouviu falar da síndrome do super-herói? Essa síndrome é o seguinte. Você lembra lá dos super-heróis? Talvez você, mulher, se identifique com isso. O super-herói, ele salva todo mundo. Ele bota a armadura dele e vai salvar as pessoas. Cuida de todo mundo. Socorre todo mundo em suas dificuldades. Ajuda todo mundo. Está sempre apto a um sorriso, a um abraço, a tirar uma pessoa do perigo. Já parou para pensar nisso? Mas você também já refletiu que quando esse super-herói tira a capa, lembra lá da Mulher Maravilha, do Super-Homem, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Hulk? Quem é a mãe do Hulk? Quem são os amigos reais do Hulk? Os familiares? Quem ajuda o Hulk nas suas crises? Porque quando ele não está lá com raiva, ele está sem a ira dele, ele é uma pessoa tímida, solitária. Para pensar no Homem-Aranha que não consegue nem conversar com a mulher que ele ama, porque está sempre salvando todo mundo. E talvez esse super-herói com essa capa seja você, mulher. E coloca essa capa todos os dias para salvar todo mundo, para aconselhar todo mundo no momento que você está destruída. Talvez o que você queria é um abraço, mas você é usada para abraçar, para cuidar. Não pode chorar na frente dos seus filhos para não demonstrar fraqueza. Mas só você e Deus sabem como você está destruída por dentro. Como o seu psicológico está massacrado. Porque você precisa colocar a armadura de super-herói e salvar todo mundo. Deixa eu te falar, se você não se cuidar, você vai sucumbir. Porque o super-herói, ele salva multidões. Ele está sempre pronto a socorrer as pessoas. Mas quando ele tira a armadura, não tem ninguém
para dar uma palavra de apoio, para direcioná-lo, para tratar das feridas dele. Até quando você vai ficar cuidando de todo mundo e não tendo um tempo para você? É aquela mãe que dá tudo para o filho, mas ela há muito tempo não sabe o que é ir em um bom restaurante, em um bom salão. É aquela mulher que está apta a socorrer e abraçar, ter um acalento para a pessoa que está precisando. Mas quem a abraça? Mas quem no momento de luta e de dor dela está lá, do lado, somente para dizer, olha, estou aqui para te apoiar. Porque essa mulher tem medo dos julgamentos, de ser considerada uma mulher fraca, uma mulher frágil, como se isso fosse algo ruim. Essa síndrome de super-herói está acabando com as mulheres. As mulheres não estão aguentando. Já parou para pensar que o maior índice de transtornos mentais acontece no sexo feminino, em mulheres? Já parou para pensar nisso? Por que será? É porque vocês biologicamente já sofrem algo importante. Porque os hormônios de vocês, eles se agitam muito mais. Porque para a neurociência, o pensamento da mulher, ele é muito mais elaborado e complexo do que o homem. A mulher consegue elaborar mais coisas, ela consegue sofrer e sentir mais os embates da vida. Ela se preocupa muito. Então, mulher, talvez você esteja com uma sobrecarga, é porque de fato você está com uma sobrecarga. Então você precisa refletir que áreas da sua vida você não consegue dar conta. Tá tudo bem. Tá tudo bem não estar nada bem, às vezes. Porque você vai buscar, você reconhecendo que você precisa dessa ajuda, você reconhecendo que você está com essa síndrome, entre aspas, de super-herói, você vai tirar a armadura e se reencontrar com você mesma. Quanto tempo você não tira um período para você ficar aí cuidando de você? Qual foi a última vez que você foi numa terapia? Ou você já foi em alguma terapia? Você consegue tempo para ir numa academia? Porque trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar do marido, familiares, você vai sucumbir. Você não vai aguentar isso tudo. Então você precisa começar a ver as suas prioridades. Tudo não pode ser prioridade. Você precisa começar a separar e se organizar a fim de que você consiga um tempo para você, a fim de que você consiga dar conta das coisas que você pode dar conta. Não dá para dar conta de tudo. Converse com seu namorado, com seu companheiro, explique a ele que você está sobrecarregada, que trabalho de casa não causa impotência, por exemplo, que ele pode ajudar você em casa, ou ajudar não, ele pode também fazer porque ele faz parte dessa família, ele está inserido nessa família. Então a gente está vivendo um tempo em que as mulheres não estão aguentando ser mãe, aí tem que dar prazer para o marido, tem que estar bonita, porque os hormônios, uma gravidez, por exemplo, eles deixam o corpo da mulher diferente do que era, do homem não. Então a cobrança é maior com vocês, que vocês têm que ser uma boa mãe. Se o filho é mal educado, a mãe não está educando. E o pai? Cadê o pai? É sempre uma sobrecarga maior para vocês. Se a roupa não está lavada, se a louça não tá lavada, se a casa não está limpa, a cobrança é em quem? É no homem? Não, é na mulher. Por isso que a mulher não está aguentando mais. É muita pressão na cabeça dela, é muita cobrança da sociedade e às vezes da própria mulher que julgam ela pela maneira que ela está se portando e está se comportando como se fosse um erro. Talvez o que a mulher quer é só ser cuidada. É só também dividir o peso, dividir a carga. A gente não pode olhar para a mulher e colocar toda a responsabilidade de uma casa nas costas dela. Talvez você esteja com essa síndrome de super-herói. Mas chegou a hora de você tirar essa armadura, olhar as feridas e começar a cuidar de você mesmo. Se valorize, tenha um tempo para você, porque você não vai aguentar esse peso. Porque muitas mulheres agora têm sido a referência e o suporte financeiro da casa. Então, além da cobrança de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, de ser uma boa filha, agora ela precisa sustentar e suprir as necessidades financeiras da casa. Como que vai conseguir? Para uma mulher poder sentir prazer, por exemplo, num relacionamento íntimo, na intimidade, ela precisa de um tempo. Ela precisa de elaborar as coisas, ela precisa ter tido um dia bom. O homem não. O homem consegue rápido, a mulher não.
Quanto tempo você não tem um gozo, não estou falando de ejaculação, não estou falando disso, estou falando de um prazer na intimidade, de ter um tempo para você se preparar. Quanto tempo? Você não é um ser que as pessoas só vão para sugar de você. Você precisa aprender a ser cuidada também. Talvez o seu problema seja que você não queira ser cuidada, porque você está tão acostumada no automático de cuidar das pessoas que você não consegue nem falar das suas dores. Você não consegue nem expressar o que você sente na sua alma. Você não consegue nem se desnudar daquelas questões afetivas que estão lá no porão da sua alma, porque você tem medo do julgamento, porque eles não podem te ver sem armadura. Tira a armadura, se permita cuidar. Busque uma academia, busque ajuda profissional, busque amizades que possam somar com você, que possam trazer essa leveza de você ser quem você é. Por que você carrega essa armadura o tempo todo? Por que você anda com essa armadura o tempo todo? O que falta? Para você se olhar no espelho e reconhecer que de fato você precisa de ajuda. Porque mulher, esposa, mãe, do jeito que você está caminhando, você não vai aguentar mais. Talvez você tenha que esconder até a sua depressão, até a sua tristeza, para que os seus filhos, o seu marido, o seu namorado não vejam, porque eles não podem ver. Quem disse que eles não podem ver? Quem disse que as pessoas que você ama, que você sabe que podem te ajudar, não podem saber que você está fragilizada, que você está ferida? Porque a gente não pode, afetivamente, você vai estar sendo destruída. Há um princípio cristão que diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. A condição do amor ao próximo é do amor a si. A condição do cuidado ao outro, primeiramente o cuidado a você mesmo. Como que você vai cuidar do outro se você não está se cuidando? Como que você vai amar o outro se você não está se amando, se você está se destruindo? Está indo dormir com a sua armadura. Está chegando em casa com a sua armadura e você não tira mais. Porque no trabalho você precisa dar resultado. Porque em casa você precisa ser uma boa esposa. Porque para os seus filhos você precisa ser uma boa mãe. Porque para a sociedade você precisa aparecer no Instagram bonita e super poderosa. Não, não faça isso. Saia desse lugar. Ninguém é super-herói. Nós temos as nossas mazelas, as nossas fraquezas que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas. Mulher, talvez você esteja com essa sobrecarga, porque você não consegue reconhecer e não aceita que as pessoas saibam que você está sobrecarregada. Eu não estou falando todo mundo, sabe? Eu estou falando pessoas dentro da sua casa. Já conversou, teve essa conversa aberta com seu marido, com seus familiares, com seus filhos? Tenha um tempo para você. Tenha um tempo com suas amigas. Quanto tempo você não sai com suas amigas? Quanto tempo você não tem uma conversa saudável com suas amigas? E é muito comum chegar no consultório mulheres que não estão aguentando mais, com sobrepeso, porque estão comendo desenfreadamente por conta das dores da alma, por conta do peso do dia a dia. Quantas mulheres com crise de ansiedade terrível, síndrome do pânico, com depressão, com transtorno de bipolaridade no estágio de mania, no estágio depressivo, por conta disso, por conta do peso do dia a dia, a ponto de dar um episódio de surto ou um próprio surto psicótico, por conta da pressão da vida, das responsabilidades. Será que não dá para você dividir essas responsabilidades? Será que não dá para você conversar sobre isso? Diminuir? Ah, não dá porque o que sustenta, eu sei disso. Mas começa a priorizar. Começa, anota. Anota, eu vou precisar fazer isso e faça. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Divida as tarefas na sua casa. Ah, eu canso porque não faz do meu jeito. Aí é outra coisa. Porque o super-herói, ele salva todo mundo. Mas no fim, nas lutas dele, ele luta sozinho. Ou com outros super-heróis que também têm as sobrecargas dele. E as pessoas às vezes não estão nem aí. Ou pior, nem sabem que você está com essa armadura. Porque essa armadura se tornou tão comum para você que nem você sabe quem você é mais. Então se organiza, priorize aquilo que você vai fazer e reconheça que você precisa ser cuidada, que você precisa de ajuda. Não carregue essa sobrecarga sozinha. Saiba que existem pessoas que podem te ajudar. O curso desse, por exemplo, é um curso que vai te ajudar a você se reconhecer nesse lugar e sair desse lugar. Você não precisa. Tá bom do jeito que tá? Não está.
Então saia desse lugar. Entenda que por trás dessa armadura existe uma mulher que precisa de cuidado e precisa se cuidar.